Quando foi a última vez que vocês pensaram no Cartoon Network e sentiram algo bom? Não estou falando daquela nostalgia quente e embaçada das manhãs de sábado, mas de algo recente, uma notícia, um novo programa, um anúncio que fizesse vocês dizerem: "Uau, eles ainda mandam bem." Se vocês estão tendo dificuldade para encontrar uma resposta, não estão sozinhos. O que antes foi o panteão da animação, a meca do estranho e do brilhante, hoje parece um eco, um fantasma que repete seus grandes sucessos em um corredor vazio, enquanto os novos donos vendem os móveis para pagar dívidas. O golpe final, ou pelo menos o mais visível, veio em 2023, quando foi anunciado que o icônico prédio do Cartoon Network Studios em Burbank, aquela catedral da criatividade que nos deu Dexter, As Meninas Superpoderosas e Coragem, fecharia suas portas para se fundir com a Warner Bros. Animação. Pouco depois, o site oficial, aquele portal de jogos e segredos para toda uma geração, foi desativado, redirecionando para uma simples aba em uma plataforma de streaming. Em menos de 2 anos, a audiência do canal a cabo despencou mais de 80%. Isso não é uma decadência, é uma queda livre. E eu sei o que vocês estão pensando. Mais um vídeo de um trintão reclamando que os desenhos animados de antigamente eram melhores. Mas não, isso vai muito além da nostalgia. Isto é uma autópsia ao vivo. Vamos dissecar as 5 decisões de negócios, os erros de marketing e os desastres de gestão que transformaram um titã cultural em um estudo de caso sobre como matar uma marca querida. É uma história de identidade perdida, canibalismo corporativo, preguiça criativa e, como não poderia deixar de ser, uma ganância que faria o próprio senhor Siriguejo corar de vergonha. Então, acomodem-se, porque essa viagem vai ser turbulenta. O primeiro ato dessa tragédia, o pecado original, foi a erosão de sua identidade. Pensem nisso por um segundo. Nos anos 90 e no início dos anos 2000, o Cartoon Network não era apenas um canal, era uma declaração de princípios. Diante da perfeição polida da Disney e do humor mais familiar da Nickelodeon, o Cartoon Network era o irmão estranho, o punk, o artista experimental. Era o lugar onde um cachorro rosa paranoico lutava contra horrores cósmicos e um menino gênio com um sotaque estranho escondia um laboratório gigante da irmã. Sua proposta única de venda, ou USP na sigla em inglês, era a originalidade sem complexos. Eles não tentavam agradar a todos, conquistavam seu nicho, e esse nicho cresceu até se tornar uma legião. Mas então algo mudou. Lentamente a grade de programação começou a se homogeneizar. A experimentação deu lugar à repetição e chegamos ao presente. Um cenário dominado por maratonas intermináveis de Teen Titans Go. Não me interprete mal, a série tem seu mérito e é um sucesso comercial inegável, mas sua onipresença é sintomática de um problema maior. Quando um único programa, com um formato de comédia rápida e gags visuais, ocupa a maior parte do dia, você está abandonando a diversidade que te fez grande. É como uma emissora de rádio que descobriu uma música chiclete e decidiu tocá-la em loop 24 horas por dia. No começo funciona, mas com o tempo as pessoas se cansam e procuram outras emissoras. A marca que antes era sinônimo de espere o inesperado, tornou-se o epítome da previsibilidade. Mas a perda de rumo criativo foi apenas o primeiro sintoma. A verdadeira doença estava se formando nas altas esferas, nas salas de reunião, onde as planilhas têm mais peso do que os roteiros. E isso nos leva ao segundo e talvez mais devastador fator, a canibalização corporativa e a chegada de um vilão digno de seu próprio desenho animado. Quando a Warner Media se fundiu com a Discovery em 2022, nasceu um novo conglomerado, a Warner Bros. Discovery, com uma dívida de mais de 50 bilhões de dólares e um novo CEO, David Zaslav, cuja reputação como um implacável cortador de custos o precedia. Sua missão não era criar arte, era equilibrar as contas, e seu bisturi não teve piedade. A estratégia, se é que se pode chamar assim, foi brutalmente simples: espremer cada centavo dos ativos existentes, mesmo que isso significasse destruir seu valor a longo prazo. De repente, a HBO Max, que havia se posicionado como o arquivo definitivo da história da Warner, começou a eliminar conteúdo. Séries aclamadas do Cartoon Network como Infinity Train e OK Cool desapareceram da noite para o dia. O motivo? Uma manobra contábil. Ao eliminar esses títulos de sua própria plataforma, a empresa podia declará-los como prejuízo e obter benefícios fiscais, além de economizar no pagamento de direitos autorais aos criadores. É o equivalente corporativo a queimar seus próprios quadros para receber o seguro. É uma estratégia que prioriza o lucro de curto prazo em vez do valor vitalício do cliente. Um conceito básico de marketing que ensina que a lealdade a longo prazo vale mais do que um ganho rápido. A fusão com a Warner Bros. Animation não foi uma colaboração, foi uma absorção. O espírito único do estúdio Cartoon Network, sua cultura de risco e sua independência criativa foram diluídos dentro da estrutura corporativa maior.
E a purga não parou por aí. Filmes quase finalizados como Batgirl e um novo longa animado do Scooby-Doo foram arquivados para sempre, transformados em meras deduções fiscais. É como comprar uma padaria lendária e começar a vender o fermento para a concorrência para economizar com armazenamento. Inevitavelmente você fica sem pão para vender. E nesse cenário, a Netflix, a disruptora original, tem rondado, com rumores cada vez mais fortes de que poderia estar interessada em comprar uma Warner Bros. Enfraquecida. Seria a ironia suprema, o carrasco da TV a cabo comprando os restos de sua vítima mais icônica. Com essa mentalidade avessa ao risco, é lógico que a empresa caísse no terceiro problema, o síndrome da rebutite, ou quando a nostalgia se torna uma desculpa para a preguiça. Criar uma nova propriedade intelectual é caro e arriscado. O que é mais fácil? Ressuscitar algo que as pessoas já amam. E assim entramos em uma era de sequências, prelúdios e reboots. Não é que todas sejam ruins. Fiona and Cake, a continuação de Hora de Aventura, foi aclamada pela crítica. Mas quando sua principal estratégia de conteúdo se baseia em desenterrar sucessos do passado como As Meninas Superpoderosas ou Mansão Foster para amigos imaginários, você envia uma mensagem clara. Não estamos mais interessados em construir o futuro. Estamos obcecados em monetizar o passado. A Cartoon Network da Era de Ouro era uma incubadora. Desenhos como O Laboratório de Dexter ou Coragem, O Cão Covarde, não eram apostas seguras, eram ideias estranhas de criadores apaixonados que receberam uma chance. Hoje, essa incubadora parece fechada. Os novos talentos com ideias frescas e ousadas têm muito mais dificuldade para conseguir seu espaço. A empresa prefere apostar em um cavalo que já ganhou uma corrida, ignorando que esse cavalo pode estar velho e cansado. Depender de reboots é como um músico que só sabe tocar covers no violão. Claro, o público vai cantar as músicas que já conhece, mas você nunca será lembrado como um artista. Você se torna essencialmente uma jukebox glorificada e cara. Em termos de ciclo de vida do produto, eles ficaram estagnados na fase de maturidade de seus antigos sucessos e se recusam a investir na fase de introdução de novos produtos, o que para qualquer marca é uma sentença de morte a longo prazo. O quarto prego no caixão foi a destruição do ecossistema da marca. Uma marca poderosa não é apenas seu produto principal, é a soma de todos os seus pontos de contato com o consumidor. E o Cartoon Network, em seu auge, entendia isso perfeitamente. Você não apenas assistia aos desenhos animados, você vivia em seu mundo. Havia o site cartoonnetwork.com, uma obra-prima do design interativo do início dos anos 2000. Repleto de jogos em Flash que eram, em muitos casos, tão divertidos quanto os próprios programas. Haviam os bumpers, aqueles curtas animados entre os programas que criavam um universo coeso, como a famosa era da CN City, onde todos os personagens conviviam. Até mesmo o prédio do estúdio em Burbank era um ponto de contato, um símbolo físico da criatividade da marca. A nova gestão, em sua cruzada pela eficiência, desmantelou sistematicamente esse ecossistema. O site, como mencionei, já não existe. Os bumpers criativos foram em grande parte substituídos por promoções genéricas. O estúdio está fechado. Reduziram a marca a um simples mosaico em um aplicativo de streaming, cercado por dezenas de outras opções. Eliminaram todas as experiências que construíam uma conexão emocional, além de simplesmente assistir a um episódio. É como se a Disney demolisse o castelo da Cinderela para construir um estacionamento mais eficiente. Pode até fazer sentido financeiramente em uma planilha do Excel, mas você acabou de arrancar o coração e a alma da sua marca. A experiência do cliente passou de uma imersão total para uma transação fria. Você já não é mais um visitante no mundo deles, é apenas um assinante no banco de dados. E finalmente chegamos ao quinto fator. O mercado mudou drasticamente e o Cartoon Network não só não se adaptou, como pareceu correr na direção oposta. Enquanto a empresa olhava para dentro, obcecada com suas dívidas e sinergias corporativas, uma revolução estava acontecendo lá fora. Criadores independentes, munidos de softwares acessíveis e plataformas como o YouTube, começaram a produzir animações de alta qualidade que rivalizavam e, em alguns casos, superavam as dos grandes estúdios. Séries como Hazbin Hotel ou The Amazing Digital Circus surgiram do nada, acumulando centenas de milhões de visualizações e construindo comunidades de fãs massivas e orgânicas. Tudo isso sem a necessidade de um executivo de televisão para dar o sinal verde. Esses novos desafiantes entenderam algo que o Cartoon Network parece ter esquecido. O público jovem não espera mais que programem seu entretenimento. Eles o buscam ativamente, valorizam a voz autêntica do criador e querem fazer parte de uma comunidade. O Cartoon Network, com seu modelo de cima para baixo, virou aquele tio que insiste em tocar as músicas da sua juventude na festa, sem perceber que todos os outros estão em outro cômodo ouvindo um DJ que encontraram no TikTok. Enquanto a Warner Bros. Discovery vendia suas joias da coroa,
coroa para concorrentes como Hulu ou Amazon Prime para conseguir dinheiro rápido. Esses criadores independentes mostravam que o futuro da animação talvez nem precisasse mais dos guardiões tradicionais. No fim das contas, a queda do Cartoon Network não é a história de um único erro, mas sim uma morte por 1000 cortes corporativos. É o resultado de abandonar uma identidade única, de permitir que a lógica financeira canibalize a integridade criativa, de preferir a segurança da nostalgia à ousadia da inovação, de desmontar o mundo que cercava seus personagens e de ignorar completamente a revolução que estava acontecendo bem no seu próprio quintal. É uma lição dolorosa sobre como uma marca querida, construída sobre a base da criatividade, pode ser desmontada peça por pessoas que só enxergam o preço das coisas, mas não o seu valor. Mas quero saber o que vocês pensam. Qual foi o momento exato em que vocês sentiram que o Cartoon Network mudou para sempre? E vocês acham que uma marca tão icônica pode realmente ressuscitar? Ou estamos simplesmente assistindo aos créditos finais? Deixem suas teorias nos comentários. Falando em gigantes culturais que perderam o rumo, essa história me lembra muito outra emissora que definiu uma geração. Se quiserem ver outro estudo de caso sobre como não administrar uma marca lendária, fiz uma análise sobre a queda da MTV, que vai soar familiar para vocês de uma forma quase trágica. Cliquem aqui para assistir.